Vamos resolver aqui essa questão 6 da AD1 de pré-cálculo de 2016, segundo semestre. Eu vou deixar essa questão alguns segundos aqui. Qualquer coisa, se alguém quiser reler a questão, é só voltar no início do vídeo, pausa um pouquinho, lê, tá? Que eu vou colocar ela para outra tela para a gente poder resolver. Então vamos lá. Considere o polinômio p de x. Deixa eu colocar aqui. P de x igual a 2x à quarta menos 5x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 5x mais 2, com x pertencente aos reais. Fatore p de x. Como produto de fatores lineares, ou seja, tipo ax mais b, ou fatores quadráticos irredutíveis em reais, ou seja, tipo ax ao quadrado mais bx mais c, que não possui raízes reais. Isso é quando o delta é negativo, aí a gente precisa fazer dessa forma. E justifica a sua fatoração, deixando claro como encontrou as raízes. Beleza, vamos lá. Então a gente tem que fazer o quê? Uma pesquisa das possíveis raízes racionais, certo? Pesquisar as possíveis raízes racionais. Vamos lá. Os divisores do termo independente, que é 2, são mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Os divisores do coeficiente do termo de maior grau, que é esse aqui, o 2x à quarta, ou seja, o 2 também, será mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Então, as possíveis raízes, serão 1, mais ou menos 1, mais ou menos 1 sobre 2, mais ou menos 2 sobre 1, mais ou menos 2 sobre 2, recai no mais ou menos 1. Então, fica sendo essas as possíveis raízes. Agora vamos testar as possíveis raízes. Então vamos fazer P de 1. A gente começa sempre com P de 1, que normalmente é mais fácil. P de 1 vai ficar 2 vezes 1 à quarta menos 5 vezes 1 ao cubo mais 4 vezes 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 2. Resolvendo isso, vai dar menos 2. Deixa eu melhorar aqui. Menos 2, que é diferente de zero, portanto, 1 não é raiz. Vamos testar então outra possível raiz. Vou colocar menos 1. No menos 1, eu vou ter 2 vezes menos 1 à quarta, menos 5 vezes o menos 1 ao cubo, mais 4 vezes menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, mais 2. Isso vai dar igual a 18.
né? É 18. Que é diferente de 0, portanto também não é. Vamos lá, vamos continuar. P de 2. P de 2 ou P de meio? Vou fazer P de meio primeiro. Tá? Isso não tem uma ordem certa que a gente tem que seguir, não. A gente vai fazendo o que dá. Tá? Vamos lá. Eu vou economizar um pouco de conta aqui, porque acho que está claro para todo mundo o que é para fazer. Né? Se eu substituir o meio no x do polinômio. O P de meio vai dar 0. O P de menos meio, porque eu já vi aqui, o P de menos meio vai dar 2, que é diferente de 0, né? Então aqui, ok, mas esse aqui não. Deixa eu descer um pouco. E o P de... Ficou faltando o quê? 2, né? 2. O P de 2 deu o quê? Deu 0. Então 2 também é a raiz. Ficou faltando o P de menos 2. O P de menos 2 deu 100. Deu 100, que é diferente de 0. Portanto, não é raiz. Então, os únicos que foram raízes são esses dois aqui. Ó. Certo? O que isso implica? Isso implica no seguinte, que P de x vai ser igual a x menos uma das raízes que é menos, é meio, vezes x menos a outra raiz que é 2, vezes algum q de x aqui que não sabemos qual é. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui para resolver isso? A gente pode usar Brio-Ruffini. Para determinar esse Q de x. Fazendo o quê? Dividindo P de x por x menos meio e dividindo depois o resultado disso por x menos 2. Né? Vou armar então aqui um algoritmo de Brio-Ruffini. E vou colocar os coeficientes dos termos do polinômio P de x. Tá? 2 menos 5, 4, menos 5 e 2, tá certo? Deixa eu conferir. 2x ao quarto, menos 5x ao cubo, 4x ao quadrado, menos 5x, mais 2, tá certo. Vamos dividir primeiro por meio ou por 2? Vamos dividir primeiro por 2, porque aí simplifica e depois a gente trabalha com a fração, que é o meio. Tá? Então vamos baixar o 2. 2 vezes 2, 4, com menos 5, menos 1. Menos 1 vezes o 2, menos 2. Com 4 dá 2 positivo. 2 vezes 2, 4. Com menos 5 dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, com 2, 0. Como tinha que dar mesmo. Então nós encontramos um polinômio, h de x, intermediário aí, que ainda não dividiu por x menos meio, mas já dividiu por x menos 2. Agora iremos dividir esse polinômio por meio. Baixo 2, certo? 2 vezes meio dá 1.
1 mais o menos 1 vai dar 0. 0 vezes meio dá 0. 0 com esse 2 aqui, ó. 0 com mais 2 dá 2. 2 agora vezes meio dá 1. 1 com menos 1 dá 0, como tinha que dar. Portanto, já encontramos o Q de x. Lembrando que esse aqui é o x a 0, o termo independente. Esse aqui é o x a 1 e esse aqui é o x a 2. Então, vamos ter 2x ao quadrado, 0x, mais 2. Esse será o nosso Q de x. Portanto, aqui, ó, podemos escrever que P de x é igual a x menos meio vezes x menos 2 vezes 2x ao quadrado mais 2. Tá? Aí aqui a gente tem uma pequena malandragem que acontece muito nessas provas do CEDERJ, que é o seguinte. Tá vendo que aqui nós temos x menos meio? Esse meio aqui, a gente pode deixar ele mais bonitinho, fazendo com que ele não seja meio. Tá? Como? Concordo que se a gente multiplicar por 2, vai sumir, mas a gente não pode multiplicar assim de qualquer jeito. Tem que ter uma coerência matemática, certo? Então, a gente pode ver o seguinte, ó. Eu vou repetir o P de x, ó. X menos meio, x menos 2. Até aqui não fiz nada. Porém, aqui, posso colocar 2 em evidência. Olha aqui que legal. Vai ficar assim, certo? E esse 2 aqui, eu posso levar ele e multiplicar aqui. Não tem problema nenhum. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso colocar esse 2 como se fosse aqui na frente, tá? Claro, tirando ele daqui, né, entre esses dois fatores aqui. E vai ficar o quê? 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos meio vai ficar menos 1. Olha aqui. Tá? E vou repetir o restante. Acabou? Não. Tem mais uma verificação aqui que eu não fiz ainda. Deixa eu só apagar uma coisa aqui. Pronto. Tem uma verificação que eu não fiz, que é esse termo aqui. Será que esse termo não, esse fator, será que ele pode ser ainda fatorado? Como é que nós vamos saber? Só calcular o delta dele, ó. Delta b ao quadrado aí é 0. Então é 0. Menos com mais menos, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. 4. Então delta vai ser igual a menos 4, que é menor do que 0, portanto, esse fator não possui raízes reais. Quando é assim. Portanto, ele não pode ser mais fatorado. Tá? Então, já fatoramos o P de x. Aí podemos dar aqui a resposta. P de x é igual a 2x menos 1, x menos 2, vezes x ao quadrado mais 1. Ah, mas eu tenho que escrever dessa forma, não podia deixar dessa outra forma aqui não, ó. Essa forma aqui, posso, não tem problema nenhum, não vai estar errado, tá? Isso é só uma forma para mostrar, isso mostra só que você tem flexibilidade, você domina bem as operações matemáticas e consegue fazer manipulações sem alterar a resposta, sem alterar o resultado, de forma que ele fique com uma aparência mais agradável, mais conveniente, mas não é necessário sumir com aquele meio lá, com esse meio aqui, deixa eu colocar, esse meio aqui. Não é necessário sumir com ele, mas como eu tenho esse 2 aqui, né, deixa eu até subir um pouquinho, que vem daqui, ó. Então eu posso perceber que eu posso pegar esse 2 e colocar em evidência e usar ele para multiplicar aquele outro fator ali, né? Fazer a operação desses 4 fatores aqui, ó. Repare que eu tenho 4 fatores. Ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Eu só peguei esse primeiro fator com esse terceiro fator. Tá? Não precisa escrever nada disso na prova, só estou explicando.
esse primeiro fator com esse terceiro fator, eu fiz a multiplicação e deu exatamente isso aqui, esse 2x menos 1, tá bom? Então tá aí a resposta da letra A. Agora temos que resolver a letra B. Deixa eu subir aqui um pouquinho só, assim, porque aí eu posso ver a resposta. Agora a letra B. A letra B, ele pede para ele considere a função f de x, que é igual a p de x é exatamente isso aqui, né? P de x sobre x mais 2 ao cubo vezes 2x menos 1 ao cubo. Ah, olha como é que foi quase que necessário fazer aquele procedimento, aquela malandragem que eu falei ali do 2. Porque quando eu fiz aquela malandragem do 2 aqui, que eu pintei aqui em rosa, tá vendo que eu indiquei com essa setinha rosa aqui, e verde, riscos verdes e tal. O que acontece? Aqui embaixo, na letra B, eu vou ter exatamente esse 2x menos 1, que eu vou poder simplificar. Então, isso vai me ajudar. Tá? Se não fosse isso, eu não poderia fazer essa simplificação. E eu vou poder fazer. Tá? Tá, vamos continuar. Considera essa função f de x, que é igual a p de x sobre isso aí, onde p de x é o polinômio do item A. Determine o domínio. Ele pede, então, o domínio. Tá? Então, temos que fazer um estudo sinal aí, né, para encontrar esse domínio dessa função. Simplifique f e analise o sinal de f. Né? Tá. Então, fazer o domínio é uma coisa e analisar o sinal de f é outra. Porque, inclusive, dentro da análise de sinal, se eu encontrar alguma restrição dentro do domínio, na análise do sinal eu vou usar a restrição que houve lá no domínio, para determinar onde que ela é negativa, onde ela é positiva e onde ela é nula, essa função. Tá? Se existe também todos esses intervalos, todas essas possibilidades para essa função. Analisar o sinal de uma função significa... ele está falando aqui, analisar o sinal da função é determinar os valores que f de x é igual a zero, f de x é menor que zero, f de x é menor que zero, essa análise de sinal deve ser justificada. Dê resposta à análise e tal. Beleza, então vamos começar a fazer. Antes disso, deixa eu só conferir aqui se eu fiz certo. Tá certo, tá certo. A resposta está certa, só para não fazer errado. O item B. Conferir aqui com a prova do CEDERJ se está certinho. Vamos então fazer aqui o domínio. Analisando as possibilidades do domínio, tá? A gente pode verificar o seguinte. Para lembrar de domínio, o que a gente faz? As restrições são essas. Ó. Se eu tenho A sobre B, que é uma função, então B tem que ser diferente de zero, seria a minha primeira restrição. Tá? Só para lembrar, só um lembrete rápido. Para essa divisão, né? Uma fração é uma divisão. Para essa divisão existir, para ela fazer sentido, não existe você dividir por zero. Quando você divide por zero, você divide por nada. Então você não está dividindo, portanto essa operação não está definida, ela não foi executada. Então, toda fração, o denominador, né, a parte que também pode ser chamada de quase que um divisor ali, né, na divisão, ela tem que ser diferente de zero para poder existir a divisão. Tá? Essa é a primeira condição que a gente costuma analisar. A segunda é o seguinte, se eu tenho uma raiz de índice n, onde n é par, então esse c, aqui que é o radicando, tá? Ele tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Ele não pode ser negativo, porque não dá para você, dentro dos reais, tá? Dentro dos reais, ter uma raiz de índice par, onde o radicando, o que você está fazendo a raiz ali, seja negativo. Não dá. Tá? Aí a gente cai nos números complexos, que não é o que a gente está vendo aqui agora.
A questão deixa bem claro que tem que ser dentro do conjunto de reais. E a terceira restrição que normalmente temos que analisar é a soma, é a junção das duas restrições anteriores. Seria um A dividido por raiz de índice n de um D, por exemplo. Então, esse D, percebe que esse n é par, tá? Só para lembrar. Se for ímpar, não tem restrição nenhuma. Tá? Não tem problema. Por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Tá? Só para colocar aqui, ó, raiz cúbica de menos 8. Tudo bem, é menos 2. Tá? Eu tenho como resolver. Mas se fosse uma raiz quarta de menos 16, eu não posso falar que é menos 2 porque não é. Tá? Então, isso seria uma outra coisa dentro dos números complexos. Tá? Então, para ter essa restrição aqui, além de ser maior ou igual a zero esse D, ele ao mesmo tempo tem que ser o quê? Diferente, ó, de zero. Então, esse D vai ser só maior que zero. Ele não vai poder ser igual a zero. Tá? Essas são as nossas restrições para encontrar domínio. Tá? Então vamos lá, vamos resolver. Agora, olhando para essa função, não ficou bom não. Isso, agora sim. Olhando para essa função aqui, não temos raízes. Como não temos raízes de nada, então nós não teremos essas duas restrições. A única restrição que nós vamos ter é essa aqui da fração. Então, que é o quê? O denominador tem que ser diferente de zero. É a única restrição. X mais 2 ao cubo vezes 2x menos 1 ao cubo tem que ser diferente de zero. Para isso ser diferente de zero, então eu vou pegar cada termo desse e vou fazer cada um desses ser diferente de zero. Tá? Então, x mais 2 ao cubo tem que ser diferente de zero. Se somente C, o x mais 2 for diferente de zero, se somente C, o x for diferente de menos 2. Tá bom? O outro fator é que 2x menos 1 ao cubo tem que ser diferente de zero. Se somente C, 2x menos 1 for diferente de zero. E se somente C, o 2x for diferente de 1. Se somente C, x for diferente de 1 sobre 2. Tá? Então, vai ficar isso aqui como domínio. Então, qual é a resposta? Né? Tem várias coisas que está perguntando. Primeiro, domínio. Depois, tem estudo de sinal. Né? E simplificar. Tá? Deixa eu até anotar aqui. Eu esqueci de anotar. Domínio. Deixa eu botar branco. Simplificar. E estudo de sinal. Tá? Então vamos lá. Vamos dar a resposta do domínio primeiro. A resposta do domínio. Resposta. Domínio será igual ao quê? O domínio de f. Deixa eu só pegar a borracha para apagar aqui esse pedacinho aqui. Domínio de f será igual
ao intervalo. Deixa eu ver aqui o que eu posso falar. Como intervalo, é como se fosse os reais, né? Então posso colocar aqui, ó, do menos infinito até o menos 2. Porque, olha só, estou fazendo de cabeça, deixa eu fazer a reta para ficar claro para vocês aqui o que é que eu estou fazendo, o que eu estou pensando. Isso aqui, ó. Aqui está a reta dos reais. Aqui eu tenho ponto menos 2 e aqui eu tenho ponto meio. Esses dois pontos são justamente os dois únicos pontos que o domínio dessa função não aceita. Todo o resto é permitido. Portanto, eu tenho 3 intervalos, tá vendo? Podia ter marcado uma cor colorida aqui. Ó, e aqui é aberto, tá? Então, vou voltar aqui. Fica o intervalo menos infinito até menos 2. Deixa eu escrever aqui embaixo, que assim ficou bom. Opa, foi demais. O domínio ficou menos infinito até menos 2, aberto. Do menos 2 até o meio, tudo aberto, tá vendo? E do meio até o mais infinito. Isso como intervalo. Agora, como conjuntos, uma possível resposta seria domínio de f é igual a... Tem que colocar assim, x pertence aos reais, tal que tem que... Ah não, só fazer... Eu ia escrever esse intervalo, não tem como... É só dar essas duas restrições aqui em cima. Tá vendo? Aquelas duas restrições. Tal que x é diferente de menos 2 e x é diferente. Eu posso escrever assim? Não posso escrever eu. Eu não sei se eu posso escrever esse e aqui ou se tem que colocar vírgula. Eu não lembro. E x diferente de meio. Mas isso é o de menos. Acho que pode colocar esse sim. Acho que ninguém vai tirar ponto por isso. Tá? Eu tenho dúvida só se aqui tem que colocar vírgula ou se é e, ou se no pior das hipóteses tem esse símbolozinho aqui, acho que pode ser indicar um e. No pior das hipóteses bota vírgula, que acho que vírgula sempre dá certo. Então o domínio seria uma dessas duas respostas, ou essa ou essa. Tá? Precisa colocar as duas? Não, claro que não. A menos que ele especifique, eu não lembro se especificou. Deixa eu olhar lá a questão. Determina o domínio de f, simplifique, analise. Não tem nada especificado não. Tá? Ah, tem intervalos disjuntos. Eu colocaria, por ter escrito ali intervalos disjuntos, eu colocaria isso aqui, tá? Foi. Agora vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Acho que a simplificação, né, da função. Vamos então simplificar aqui. A função, como é que ela ficou? Ficou isso aqui, né? Então vamos escrever aqui embaixo. A função ficou f de x igual a x, né, que a gente já fatorou, x menos 2x menos 1, x ao quadrado mais 1. E no denominador é x mais 2 ao cubo e 2x menos 1, menos 1 ao cubo, certo? Uma possível simplificação seria o quê? Esse 2x menos 1 aqui, com esse 3 aqui que fica 2. Então vamos lá. Vai ficar x ao quadrado mais 1
vezes x menos 2 sobre 2x menos 1 ao quadrado vezes x mais 2 ao cubo. Deixa eu ver lá se a resposta está certa. Peraí. Tá, não tem muito o que fazer, só isso mesmo, tá? A resposta seria essa. E agora fazer o estudo sinal. Vamos lá então fazer o estudo sinal sobre essa função, tá? Para construir a tabela do estudo sinal, a gente tem que... Eles usam uma tabela no CDERJ onde o ponto, né, os pontos onde a gente encontra as raízes de cada um desses fatores, aqui, se a gente for reparar, nós temos 4 fatores a estudar. Esse e esse. Tá? Então, cada raiz de cada um desses a gente coloca como uma colunazinha da tabela que geralmente o CDERJ cria. Tá bom? Então primeiro vamos encontrar as raízes de todos eles. Tá? X ao quadrado mais 1 igual a 0. Aí aqui, lembra que o delta, a gente já tinha feito lá que o delta dava menor que 0? Então, se o delta dá menor que 0, o que acontece? Nós não temos uma raiz real para ele. Quando a gente tem uma raiz, quando a gente tem uma função, aqui ó, uma função quadrática, que o delta é negativo, então nós não temos raízes reais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó, vou fazer aqui no cantinho um gráfico bem pequenininho. Tá? Aqui é y, aqui é x. O que isso quer dizer? Se não possui raízes, é porque a parábola, se ela tem concavidade voltada para cima, ela está assim. Ó. Ela nunca vai cortar aqui o eixo x. Tá? Se ela tiver com cavidade voltada para baixo, ela vai estar assim. Por quê? Porque se ela estiver aqui em cima, ó, se ela estiver aqui, um bracinho aqui da função vai cortar o eixo x. E a gente não pode ter isso, a gente não tem isso aqui, ó. Tá? Não tem, não pode ter, porque senão vai cortar aqui. E não pode. Tá bom? Então, se nesse caso o a é positivo, né, que é 1 aqui dessa função quadrática, então nesse caso a gente vai ter uma função com a parábola voltada para cima. Né? Então, se nós temos uma parábola voltada para cima, então será assim. Certo? Perceba que, como ela está assim, qualquer valor que a gente colocar aqui de x, qualquer valor, o y sempre vai estar acima de 0. Portanto, para qualquer valor, isso aqui vai ser sempre positivo. Tá? Vamos lá, vamos fazer agora a segunda. O segundo fator. Isso é importante perceber. Tá? Qualquer valor, isso aqui vai ser positivo. Não tem raiz, é só isso. Qualquer que seja o valor de x, vai ser positiva essa função x ao quadrado mais 1. Por quê? Uma forma de você escrever isso, justificar, é que x ao quadrado vai ser sempre maior ou igual a 0. E x ao quadrado mais 1 vai ser, então, sempre maior que 0. Por quê? Porque não tem nenhum valor que eu coloque aqui nem que vai dar 0. Vai ser sempre maior que 0. Então, portanto, vai ser sempre positivo. Então, sempre positivo. Tá? Vamos fazer a segunda. A segunda qual é? X menos 2 igual a 0. Se somente Cx for igual a 2. A terceira ali. 2x menos 1 ao quadrado. Repare que aqui nós temos o seguinte. Quando nós temos 2x menos 1 ao quadrado, qualquer que seja o valor aqui dentro, 2x menos 1 ao quadrado sempre vai dar maior ou igual a 0.
tá? Isso não vai ter como dar um número negativo, tá? Então, o que a gente pode concluir daqui? Só que tem que lembrar lá do domínio, tá? O domínio da função é que x é diferente de meio. X é diferente de menos 2. A gente nunca pode esquecer isso no estudo sinal. Sempre a gente tem que recorrer ao domínio, tá? Então aqui eu posso falar que 2x menos 1 é maior do que 0, tá? Não, falei besteira. Não precisa isso aqui. Porque, pelo que eu acabei de falar, o 2x menos 1, qualquer que seja ele, se for positivo ou negativo, isso aqui vai dar maior ou igual a 0. Certo? Então, não importa. A única coisa que tem que ter aqui é aquela restrição lá do domínio, que x tem que ser diferente de 1/2. E o quarto fator é x mais 2 ao cubo. Esse aqui já é um pouco diferente. Por quê? Porque olha só, se o número que der aqui dentro for positivo, se x mais 2 for positivo, então x mais 2 ao cubo também será positivo. Mas se x mais 2 for negativo, então x mais 2 ao cubo será negativo. Esse tipo de coisa é importante escrever, tá? Para justificar o teu raciocínio. Tá? Então, se fosse só x mais 2, né, a análise do x mais 2 ao cubo é idêntica do x mais 2 sozinho. Se for positivo, dá positivo. Se for negativo, dá negativo. Mas é importante você escrever isso aqui porque você mostra que sabe o que está fazendo. Então, eu posso indicar que... mas tem o domínio, tá? A gente não pode esquecer que x tem que ser diferente de menos 2. Olha lá, ó. O domínio aqui, ó. Tá? Então, tudo bem. Agora é só fazer o estudo de sinal. Eu vou ter as raízes menos 2, vou ter a raiz meio, né? Desse aqui vou ter menos 2, desse aqui vou ter meio, desse aqui vou ter raiz 2. E do primeiro lá não tem raiz nenhuma. Então tá, então vamos fazer estudo de sinal agora. Eu vou colocar aqui, deixa eu só circular isso aqui. São essas raízes. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer como o CDR geralmente faz, a gente já tem que... É bom a gente escrever da mesma forma. É uma forma bastante inteligente, porque fica bem claro o intervalo ou o ponto, tá? Então, primeiro a gente vai ter aqui, nessa ordem, né, menos 2, meio e 2. Já está na ordem realmente da reta numérica. Então, a gente primeiro vai ter um intervalo aqui, menos infinito até o menos 2. Depois nós vamos ter o ponto menos 2. Depois nós vamos ter sempre, todos os intervalos aqui serão abertos, tá? Do menos 2 ao meio. Depois o ponto meio. Depois o intervalo do meio ao 2.
depois o ponto 2, depois o intervalo do 2 a mais infinito. Tá? Vamos ver como é que isso vai ficar. Desculpa a demora aí, se alguém quiser adiantar o vídeo enquanto eu estou fazendo o desenho. Pode, não só pode como deve. Que aqui eu estou fazendo o desenho com a régua, com calma, para ficar bem organizado, para ficar didático para a gente aprender, né? A ideia é essa. Nossa, ficou horrível. Deixa eu fazer de novo. Tá. Aí, aqui, esqueci de deixar um espaço bom aqui, mas tudo bem, mas dá para fazer. Vamos lá. Quais são os fatores? São esses aqui, x ao quadrado mais 1, x menos 2, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou analisar esses 4 fatores lá embaixo, tá? Então vou escrever aqui o primeiro, x ao quadrado mais 1, aqui x menos 2, aqui x mais 2 ao cubo, aqui 2x menos 1 ao quadrado e aqui o f de x, tá? Vamos lá. Agora deixa eu fazer aqui as linhas aqui. Saiu errado. Se eu olhar para o outro lado, saiu errado. Aí, aqui mais uma vez, se vocês quiserem adiantar o vídeo, fica à vontade, porque não é uma parada fácil de fazer. Pelo menos eu ainda não peguei o jeito de fazer aqui. Parece que no outro software isso aqui sai mais fácil. Só vou deixar assim mesmo. Mas aqui em cima ficou tortão. Tá bom, deu para fazer, tá? Vamos lá, vamos começar a preencher nossa tabela do estudo de sinal. Claro que aí é melhor vocês fazerem isso de uma forma mais organizada um pouquinho, né? Agora, vamos lá. Na primeira restrição, no primeiro fator, né? Nesse primeiro fator aqui, x ao quadrado mais 1, qualquer valor
que a gente colocar vai dar positivo. Então a gente pode fazer o que aqui? Para qualquer valor de x, a gente tem tudo positivo aqui. Tá bom? Certo. Agora para o x menos 2. Vamos ver lá o que acontece para o x menos 2. Para o x menos 2 ele tem a raiz igual a 2. Tá? Só que nós temos que lembrar do domínio. O domínio é diferente de menos 2, então 2 pode. No 2, isso aqui dá 0. Então a gente coloca 0. Lembrando aqui, que como isso aqui é um ax mais b, então essa função ela está assim, né? Inclinada para a direita. Então tudo à direita é positivo e tudo à esquerda é negativo, à esquerda da raiz. Certo? Agora o x mais 2 ao cubo o x mais 2 a gente tem que lembrar lá do domínio, não pode esquecer, toda hora a gente olha para o domínio. O domínio tem uma restrição, x é diferente de menos 2. Que menos 2 seria justamente a raiz desse x mais 2. Então, no menos 2 não está definido. Não está definido para fazer a tabela. Tá? No menos 2. Mas, lembra que a gente analisou aqui, que x mais 2 vai ter o mesmo resultado, x mais 2 ao cubo vai ter o mesmo resultado de x mais 2? Então à direita vai ser tudo positivo, à direita do que seria a raiz, e à esquerda vai ser tudo negativo. Certo? No 2x menos 1 ao quadrado, é esse aqui. Ficou a raiz, né? Vai ser tudo positivo, mas ainda tem a raiz lá, o domínio lá, tem que ser diferente de meio. Então tem que ser diferente de meio, então aqui é não definido. Tá? Que isso vai importar para a função. E qualquer valor de x que a gente colocar, fora o meio que seria não definido por causa da restrição do domínio, qualquer outro valor vai ser o quê? Positivo. Tá? A gente falou isso aqui. Tá bom? Então a gente coloca aqui positivo. Pronto. Aí agora é só pensar que tudo isso aqui é um grande produto. Só produto de sinais. Tanto quociente ou multiplicação vai dar na mesma. O princípio. Tá? Aqui eu esqueci de colocar um negocinho aqui em cima. Então vamos lá. Olhando aqui a primeira coluna. Mais com menos dá menos. Com menos dá mais. Com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com não definido. Pronto, não definido já acabou tudo. Aqui é não definido. E obviamente nesse meio aqui também é não definido. Tá? Mais com menos dá menos. Com mais dá menos. Com mais dá menos. Mais com menos dá menos. Com mais. Aqui, ó. Mais com menos dá menos. Com mais dá menos. Com mais dá menos. Aqui mais com zero, ou seja, neutro, tá? Posso pensar assim, neutro dá zero. E zero, que é neutro, né? Com qualquer outra coisa também dá zero. E mais com mais dá mais. Portanto, então agora já temos como fazer o estudo do sinal e da resposta aqui. F de x, ele até deu um negócio aqui. F de x, ele deu um exemplo de como ele quer que escreva. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, isso aqui, ó, tá? Ele quer que coloque dessa forma: x igual a zero se x pertence a tal conjunto. Então vamos colocar assim dessa forma.
Tá? Então, x é igual a 0 se x pertence, se x for igual a 2, né? Se x for igual a 2. Ou então posso colocar se x pertence ao conjunto, ao conjunto onde só tem o elemento 2. Talvez tenha como escrever isso também. Eu prefiro essa primeira aqui. Eu acho que não teria problema na resposta. X maior que 0 se x pertence ao intervalo maior que 0, é isso aqui, ó. Maior que 0 é isso aqui. Isso aqui, só para lembrar, olha ali quais são os intervalos. Menos infinito a menos 2 e 2 a mais infinito. Então vamos lá. Ó, menos infinito ao menos 2, união com 2 ao mais infinito. Tá? E para acabar, f de x é menor. F de x é menor que 0 se x pertence ao quê? A esse intervalo aqui, esses dois intervalos. Esses dois intervalos é menos meio a meio e meio a 2. É menos 2 a meio e meio a 2. Então vamos lá. O que mesmo? Menos 2 a meio, união com meio a 2. E acabou essa prova.